Bom dia, meus queridos. Na aula passada a gente começou a falar sobre a Guerra Fria, né? Vocês aí começaram a falar apresentar os trabalhos sobre a Segunda Guerra Mundial. A gente ainda vai voltar lá, ainda vai falar. Mas vamos só terminar a Guerra Fria primeiro, tá? Então, nas aulas passadas a gente falou sobre esse período chamado de Guerra Fria. A gente já explicou por que é chamado de Guerra Fria, porque foi um período que não teve o conflito direto entre as superpotências que estavam envolvidas, né? No caso, o bloco socialista representado pela URSS e o bloco capitalista representado pelos Estados Unidos da América, né? URSS, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ok? Então, pessoal, esse conflito ele gerou vários conflitos ao redor do mundo, né? A Guerra Fria começou em 1945, já quando acaba a Segunda Guerra Mundial, e até 1991, de acordo com os historiadores, né? Na minha visão, nunca acabou. Nunca acabou. Hoje a gente vê até uma ampliação com relação até à própria China, né? A relação Estados Unidos-China não é das melhores e realmente tem gerado aí uma Guerra Fria ponto 2, mas com China, com essa ameaça comunista ao resto do mundo, né? Então, pessoal, isso é desde aí 1945 até hoje existe essas como é que chama? Essas brigas, né? Essas rixas entre os lados comunista e o lado capitalista. Ok, vamos entender aqui um pouco sobre a história. Começando a falar sobre a criação do Muro de Berlim, né? Esse muro aí que teve mais de 155 quilômetros de extensão, mais de 300 torres de observação. Os muros tinham mais de 2 metros de altura, tinham minas terrestres, não dava para cavar por baixo dos muros. Tinha tanto, o sistema era tão tecnológico, separava a cidade, a capital da Alemanha, né, chamada de Berlim. Então, a Berlim foi dividida entre o lado ocidental, comandado pelos Estados Unidos, e oriental, comandado pela URSS. Essa separação de Berlim começou em 1949. E a construção do muro começou em 1961, começou a construção desse muro maldito. Tá? Então, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, Berlim Ocidental, Berlim Oriental. Quando se fala em Ocidente, controlado pelos Estados Unidos, e Oriente, controlado pela URSS. Ok? Então, olha só. Isso está aqui na página 192, tá? Na página 194, a gente vai ver a influência de dessa grande rival, né, dessa grande inimiga hoje do próprio mundo, que é a China, né? A gente está aí nessa batalha com a China. A gente hoje é a maior parceira comercial do Brasil, mas a gente está refém deles, né? Porque é uma nação assim que é muito polêmica, né? Os hábitos alimentares são péssimos. O capitalismo é de mercado, mas é comunista. Quer dizer, o que isso quer dizer? Capitalismo de mercado. Eles atuam como se fosse uma nação até mais capitalista do que os Estados Unidos, até mais feroz. O capitalismo deles é até mais potente que o capitalismo dos Estados Unidos, porque eles querem lucrar muito. Mas isso o governo quer lucrar com os produtos deles, entendeu? Vendendo para os outros países. Mas na hora de distribuir a renda entre a população, né, o governo lá na China favorecer os mais pobres, como diz o socialismo, isso não acontece, né? O governo detém a maioria detém o poder, né? Detém o dinheiro. O governo e o Partido Comunista Chinês, o PCC, Partido Comunista Chinês. Essa história agora do PCC
a gente vai entender melhor ao entrar na história, tá? Então, ao entrar na história, a gente vê aqui, ó, a chamada Revolução Chinesa. Como é que a China se tornou comunista? Foi através dessa Revolução Chinesa aqui, ó. Na China existiam esses dois grupos, os Kuomintangs e os PCCs, né, os Partidos Comunistas Chineses. Então, por vários anos aconteceu essa guerra entre os Kuomintangs e os PCCs, né? Então, os Kuomintangs, eles eram anticomunistas, eram mais em favor da república, do governo, um poder governado por um sistema presidencialista, onde o presidente ia governar a nação e tal. E o PCC, o Partido Comunista Chinês, todo mundo já sabe que o comunismo ele é uma figura autocrática, né? Um governo autoritário concentrado o poder na mão de uma só pessoa, de um só governo. Né? Na teoria, né, o comunismo visa o bem comum, como o próprio nome já diz. As coisas, os salários igualitários, a vida igual, o bem comum, o dinheiro repartido, distribuído entre os mais pobres. Isso na teoria, né? Na prática isso não acontece. Na prática o que a gente vê hoje na China são pessoas comendo cachorro, comendo todo tipo de animal, comendo morcego, comendo vários tipos de animal, porque além de ser a cultura deles, é a cultura porque eles aprenderam coisas até passadas deles. Porque não tinha comida, né? Não tinha alimentação para eles o suficiente. Então eles comiam tudo que eles encontravam. Passaram por vários períodos de guerra, passaram por vários governos tiranos, então comiam o que tinham, né? Então, daí essa cultura hoje de comer o que eles têm. E a gente se lasca. E a gente pagar as consequências disso, né? Como agora com o coronavírus a gente está pagando as consequências deles comerem tudo. Mas ok, ó. Então começou aqui no século XIX, ó, essas dinastias. Dinastia é um sistema onde uma família, né, ela domina o poder. Então aconteceu essas dinastias, aconteceu a dinastia Manchu, perdão. Aconteceram várias dinastias. Mas foi durante essa dinastia aqui, Manchu, que começou essa guerra aqui entre a Kuomintang, o Partido Nacionalista, governado pelo Sun Yat-sen, e a Sun Yat-sen, e depois Chiang Kai-shek, que foi o sucessor do Sun Yat-sen, e o Partido Comunista Chinês, PCC, dominado pelo senhor Mao Tse-tung, que foi um dos maiores genocidas, um dos maiores assassinos do século XX, até os dias de hoje. Você pesquisar aí, você vai ver que o Mao Tse-tung matou milhões de pessoas, muitas milhões de pessoas. Ok, então, ó, 1911, o Kuomintang ele consegue tomar até o poder na China, dominando aí e instaurando a República Democrática da China em 1911. Mas aí o que acontece? A China era muito grande, a Kuomintang não conseguiu dominar a China toda. Tinha sempre essa briga aí com o PCC, o Partido Comunista Chinês. E externamente tinha a guerra com o Japão. O Japão estava atacando a China. Então, além a Kuomintang tinha que tratar dos assuntos internos e dos assuntos externos, né? Da guerra civil interna e da guerra com os outros países externamente. Até porque a gente estava passando aqui nessa Guerra Fria, mas existia guerra entre os países tentando dominar os territórios dos outros. O imperialismo ainda estava funcionando aqui, tá? Então, olha só. As contradições entre o Kuomintang e o PCC eram muitas, mas tinham que conviver com as diferenças, visto que a China se encontrava dividida devido a diversos grupos culturais existentes que não aceitavam a dominação do PNC, Partido Nacional Chinês.
Na luta pela unificação da China, a China ainda não estava unificada, era muito grande para poder unificar. Tá? O processo de unificação durou entre 1925 e 1928. O novo líder do Kuomintang, o anticomunista Chiang Kai-shek, aproveitou da aliança para atacar os comunistas em Xangai, visando a eliminação deles por completo. Só que o Mao Tse-tung resistiu ainda com o seu exército. E de 1927 a 1934, a China passou a viver uma guerra civil, a verdadeira guerra civil, entre a Kuomintang, Partido Democrático, e os guerrilheiros comunistas, né, PCC, liderados pelo Mao Tse-tung. Mais de 100 mil comunistas no evento conhecido como Longa Marcha adentraram campos chineses. Então a Longa Marcha foi essa marcha de mais de 100 mil comunistas invadindo aí esses campos chineses. Após percorrerem mais de 12 mil quilômetros e perderam cerca de 70 mil seguidores, chegaram à cidade de Yan'an. Em 1937, os conflitos entre comunistas e Kuomintang deram uma trégua devido à invasão japonesa, como eu já falei, ao território chinês. E 2 anos mais tarde, a Segunda Guerra Mundial. Então, olha aí, pessoal. Terminou que o PCC aproveitou esse enfraquecimento da Kuomintang com essas invasões chinesas, japonesas no território e a Segunda Guerra Mundial e conseguiu tomar o poder, conseguiu dominar. Tá? Conseguiu dominar, né? No dia 1º de outubro de 1949, os comunistas conquistaram a cidade de Pequim e expulsaram o Kuomintang, cujos membros se refugiaram na ilha de Taiwan. Por isso a raiva de Taiwan hoje, porque Taiwan foi quem abrigou o Kuomintang. Taiwan até hoje é uma democracia. E a China quer intervir, a China quer tomar Taiwan, porque hoje ela é uma província independente da China, mas eles querem tomar o poder lá, até porque ela é muito rica, né? Já a China continental ficou sob o domínio de Mao Tse-tung, que organizou a República Popular da China. E aí começou. Em 1953 morre Joseph Stalin, que era o líder da Internacional Comunista, Internacional Socialista. A Internacional Socialista é a junção de todos os países socialistas comunistas. Até hoje, né? Até hoje existe essa internacional. Então, o Mao Tse-tung, quando ele chega ao poder, ele determina aí a campanha das 100 flores e a campanha do grande salto para a frente. Lá na atividade vai te perguntar o que foi essa campanha das 100 flores e essa campanha do salto para a frente. Essa campanha das 100 flores, foi essa política desenvolvida aí para aproximar o povo chinês do regime comunista. Foi feita em 1956. A intenção era, por meio da crítica e da participação direta do povo, a burocracia estatal fosse derrubada, acabando com o autoritarismo político. Né? Quer dizer, queria aí que o povo se chegasse ao Partido Comunista, tentando eliminar essas burocracias aí, né, das estatais. Quer dizer, o governo começou a tomar as empresas estatais, as empresas que pertenciam ao povo, o governo começou a tomar, né, a estatizar. E campanha do Grande Salto para a Frente, em 1958, Mao lançou o projeto de criar um modelo comunista de organização econômica em comunas agrícolas populares, cuja produção era controlada pelo Estado, e as famílias receberiam igualitariamente parte da produção. Quer dizer, cada comuna possuía cerca de 30 mil pessoas, constituindo-se uma espécie de núcleo social, sendo administrado por um comitê central vinculado ao governo de Mao Tse-tung. Quer dizer, essas comunas eram comunidades agrícolas que o governo tomou e ia dar essa parte igualitariamente para as pessoas, de acordo com o livro, né? Mas pensa comigo, você tem uma roça, né? O governo te toma e te dá parte daquela roça. Ele fica com a parte e te dá uma outra parte. Quer dizer, eu adoro esses livros. Eles pensam que a gente não tem cérebro, né? Então,
o governo te toma o que era teu e te dá uma parte da produção. Assim fica fácil a China ser rica como ela é hoje, né? Tomou muitas comunas, tomou muitas comunidades agrícolas das pessoas, né? Assim o governo ele conseguiu, né, ter essa riqueza que tem hoje. Ok. Em 1966, o Mao Tse Tung a enfraquecer com as suas decisões. Ele chega a morrer em 1976 e aí chega ao poder o Xiaoping. O Xiaoping, Deng Xiaoping, ele foi o responsável por instaurar essa China, esse modelo político que a gente tem hoje na China, que é o que eu falei já, que é o capitalismo de mercado, né? Que é essa fase, uh, é, essa forma de se fazer um governo mais aberto economicamente, tá? Ela é comunista ao extremo no seu território nacional. Dentro da China eles são extremamente comunistas, controla a economia, o governo controla tudo, tá? Estatizou as várias empresas privadas que existiam. Estatizar é o governo tomar empresas privadas, né? Quer dizer, você tem uma empresa, o governo chega e te toma. Isso é estatização. A privatização é o contrário. A empresa é do governo e o governo vende para particulares, para pessoas particulares, né? Isso é a privatização. Então, aí a China tem esse modelo, né? Totalmente estatizado, a economia é totalmente estatizada, totalmente tomada pelo governo, controlada pelo governo. E externamente não, externamente o capitalismo é voraz, quer vender para todo mundo, quer dominar o mundo todo. Por favor, agora façam essa atividade da página 200 e 201, tá? Até a próxima, um bom final de semana.